Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula você verá a propriedade da mudança de base para logaritmos. E você verá também, usando essa propriedade, como calcular qualquer logaritmo em qualquer base usando a sua calculadora. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Ó, essas aulas estão te ajudando? Então ajuda o canal, se inscreve, deixa seu like e melhor ainda, ajude seus amigos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, eles vão gostar. Então vem comigo agora para a propriedade da mudança de base de logaritmos. Lembrando que nós temos que o logaritmo, por exemplo, do número 8 na base 2, significa perguntar qual é o número que eu elevo a base 2 para que dê 8. E esse número é o 3. Então você faz 2 elevado a 3 dá 8. Então o logaritmo de 8 na base 2 é o 3. Fechou? E aí você tem a definição mais geral para o logaritmo. Agora, a última propriedade, a mais importante aqui que nós temos, é o logaritmo da mudança, a mudança de base para logaritmos, que é a seguinte. Imagine que eu tenho aqui um logaritmo de b numa outra base a. Por exemplo, logaritmo de 7 na base 5. Então você tem um logaritmo aqui numa base diferente. Você pode mudar a base. Você pode tirar da jogada essa base a. Como é que você faz isso? Você faz assim, ó. Você escreve o logaritmo, ó, do número que está em cima, logaritmo de b, dividido pelo logaritmo agora, ó, dessa base, logaritmo de a. E aí você escolhe a base que você quiser, uma base conveniente qualquer que você queira. Aqui, ó, uma base, por exemplo, c. Então eu mudo, ó, logaritmo que estava escrito na base a, ó, logaritmo de b na base a, agora é logaritmo de b numa base c, dividido pelo logaritmo de a nessa mesma base c. Mudei para uma base conveniente. E você sabe que uma base muito conveniente é, por exemplo, a base 10, porque você tem na calculadora a tecla log. A sua calculadora calcula logaritmo sempre na base 10, ou ainda na base e, o logaritmo natural que você viu nos vídeos anteriores. Então você pode pegar logaritmo de b na base a e simplesmente fazer a divisão, ó, logaritmo de b dividido pelo logaritmo de a. Lembrando que se eu não coloco nada aqui, ó, a base é 10. Vamos ver isso em ação, ó. Vem comigo. O exercício 1 aqui é só para a gente traduzir essa propriedade. Eu posso pegar aqui, por exemplo, logaritmo de 7 na base 5, eu posso fazer a divisão de quem? Do logaritmo de 7 pelo logaritmo de 5, ó, o logaritmo aqui da base, logaritmo do cara que está em cima, logaritmo do cara que está embaixo aqui, e eu escolho uma base qualquer. Se você está num problema e, por exemplo, a base 3 é uma base que te ajuda, uma base importante, você vem aqui e coloca, por exemplo, a base 3, ó. Estou colocando a base 3, poderia ser qualquer coisa, poderia ser base, sei lá, 31, ok? Você muda para a base que você quiser. Fechou? Então, por exemplo, ó, quanto vale logaritmo de 32 na base 8? Dá para fazer usando equação exponencial? Dá, mas você pode usar mudança de base. Da seguinte maneira, ó, eu vou fazer logaritmo de 32 na base 8, eu vou fazer uma divisão. Então eu vou escrever aqui, ó, logaritmo de 32 na base 8 vai ser igual a uma divisão. Que divisão? Eu vou colocar aqui em cima, ó, logaritmo do 32, deixa eu apagar aqui para melhorar, para ficar mais adequado aqui para você enxergar. Vou escrever um pouquinho mais para baixo, ó, vem comigo, ó. Logaritmo de 32 na base 8 vai ser, ó, logaritmo de 32 dividido pelo logaritmo de 8. Em que base? A base que você quiser. Só que você vê que o 32 e o 8 são potências de 2. Então o 2 é uma base interessante aqui, ó. Você muda aqui para a base 2. Percebeu? E aí você faz a pergunta da definição, né, do logaritmo e faz a seguinte pergunta, ó, qual é o número que eu elevo à base 2, por exemplo, para que dê 8? Você fala, ó, o número é 3. Então logaritmo de 8 na base 2, ó, você sabe que dá 3 como resultado. E você pode fazer a mesma pergunta para o 32. Qual é o número que eu elevo à base 2 para que dê 32? 2 elevado a quanto dá 32? Falou, ó, Giacomo, é o 5. Você vai lá, fatora, tal.
Então você sabe que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 elevado à quinta dá 32. Então o resultado aqui é 5. Então perceba, logaritmo de 32 na base 8 é 5 terços. Ou ainda, com a calculadora, agora você consegue calcular qualquer logaritmo. Eu vou usar um que a gente já tem domínio aqui, que eu repeti em todas as aulas, que é o seguinte, ó. Logaritmo de 8 na base 2. Você sabe que dá 3. Mas imagina que você não soubesse, que você tem uma calculadora e você precisa fazer essa conta. Só que a sua calculadora não tem a base 2, ela não faz logaritmo na base 2. Ela faz na base 10 com a tecla log e ela faz na base E com a tecla LN. Você viu os vídeos das bases aí anteriores. Como é que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui para esse logaritmo e vou fazer a seguinte conta, ó. Logaritmo de 8 na base 2, eu vou mudar para uma base conveniente. E qual seria uma base conveniente? Olha, é a base que sua calculadora faz as contas, que é, por exemplo, a base 10. Então eu vou fazer logaritmo, ó, vou deixar a base 10 aqui, não vou escrever nada, vou deixar na base 10. Então eu pego o logaritmo de 8, o cara que está em cima, e o logaritmo de 2, o cara que está embaixo. E faço essa continha. Vou lá na calculadora. Na calculadora, você vai lá, né? Eu estou usando o 8 e o 2 aqui, a gente sabe que vai dar 3, só para checar e confirmar isso aí para você. Mas você pode fazer o logaritmo de qualquer número em qualquer base usando esse esquema. Ó. Muda, por exemplo, para a base 10. Eu venho lá, ó, logaritmo de 8, faço minha conta, vai dar 0,90, 30, 89, 987. Aqui é importante você pegar todas as casas ou deixa na memória da sua calculadora, tá? Eu vou agora aqui para o logaritmo de 2. Logaritmo de 2 vai dar 0,30, 10, 29,995. E quando você faz essa divisão desse número por esse, ó, 0,90, ó, 0,30, 3 e 1, tá vendo aqui, ó? A divisão desse número por esse vai dar justamente o quê? Vai dar 3. Logaritmo de 8 na base 2, ó, dando 3. Usando a calculadora sem ter que pensar na definição de logaritmo, sem ter que pensar em nada. Você faz log desse cara dividido pelo log desse, pronto, já sai o resultado do logaritmo que você quer. Ok? Agora vem para a próxima aula que eu vou fazer 2 aulas com vários vídeos falando da função logarítmica. E nós vamos também inverter a função exponencial usando logaritmos. Vai ser muito legal. Eu te aguardo para os próximos vídeos, fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!